Hoje, vamos falar sobre um dos sentimentos mais dolorosos e silenciosos que um ser humano pode carregar: o abandono. Não falo apenas daquele abandono físico, quando alguém vai embora, mas do abandono que machuca por dentro, quando desistimos de nós mesmos, dos nossos sonhos, e até da nossa fé. Quantas vezes você já sentiu que o mundo seguiu em frente e você ficou para trás? Que aquele que prometeu ficar, partiu sem olhar para trás? Ou, pior ainda, percebeu que foi você quem deixou de lutar pela própria vida? Maíse Braga nos conduz, com histórias reais e impactantes, a entender que o abandono não é o fim, mas um chamado urgente para despertar. Porque, quando desistimos de nós, abrimos brechas para forças que querem nos ver cair. E é nesse momento que precisamos decidir: seguimos como vítimas do destino ou pegamos as rédeas da nossa história? Seja qual for o peso que você carrega hoje, assista até o fim. Essa mensagem pode virar a chave do seu coração. Amigos, hoje vamos falar sobre abandono. Charles Dickens, o maior autor de livros infantis, era um menino abandonado na rua de Londres no século XIX e inspirado em tudo que passou, nas surras que levou da polícia que andava pelas ruas da cidade e dos esconderijos que ele tinha para dormir, passando fome, escreveu obras magníficas que chegaram até nós. Mas o abandono que ele viveu na sua primeira infância nunca o deixou. Carregava em seu coração uma tristeza que só conseguiu debelar mais tarde, quando no mundo espiritual entendeu o porquê das suas lutas. E vocês se recordam, ele desde os 11 anos mandava pequenas histórias para os jornais, sem nunca suas histórias serem aceitas, até que, trabalhando numa fábrica de graxa, aos 19 anos, para sua surpresa, recebe uma carta de um jornal dizendo: nós vamos publicar o seu conto. O senhor não vai receber 1 centavo, mas se tiver outras coisas que tem escrito, nos mande. E o conto que naquela véspera de Natal foi publicado era a história de um homem que não fazia caridade alguma e que recebe, na noite de Natal, a visita do passado, do presente e do futuro. História clássica que até hoje está conosco. E dali em diante, Dickens passou a ser considerado o protetor emocional das crianças com as suas histórias, tirando da sua própria vida as lições. Charlie Chaplin se apresentava nos teatros de 5ª categoria com sua mãe aos 5 anos de idade. Um dia ela havia bebido tanto que, ao apresentar-se para uma plateia lotada, quase desmaiou, começou a rir e a chorar e não conseguia fazer o seu número. A plateia começa a jogar sobre ela tudo que tinha nas mãos. A plateia formada quase toda de homens. E Chaplin, horrorizado por ver a mãe passar por aquilo, puxa pela saia, coloca atrás da cortina e, aos 5 anos de idade, ele começa a dançar na frente de todos e se apresenta cantando pela primeira vez. Chovem moedas, como a mãe nunca vira, porque aos 5 anos já havia ali o gênio. Mas o abandono que ele viveu ao lado dessa mãe, que morreu mais tarde, arrasada pelo alcoolismo, ele nunca esqueceu. E em todos os seus filmes, ele fala do vagabundo, daquele solitário que se apaixonava sempre sem ser amado e que trazia no coração uma sensibilidade que não conseguia superar no sentido positivo. Por isso, sua obra é também eterna. Numa família, um pai horrível tutelava o filho e a filha também de forma agressiva, grosseira, rude, totalmente desrespeitosa. A mãe, que era apaixonada pelos filhos, tentava de alguma maneira superar aquela situação tão dolorida, mas submissa como era toda mulher daquela época, quase nada podia fazer.
E o menino cresce sabendo que tinha vindo, ele não sabia por quê, como, para algo grande. Algo grande que o faria dominar o coração das pessoas e o mundo. Ele devolveria, de alguma maneira, aquilo de horrível que o pai colocara no seu coração. Era Adolf Hitler. E quando sua mãe morreu, ele se sentiu completamente liberto da boa influência que ela tinha sobre ele para tentar dominar o mundo. Um dos homens mais loucos que o mundo já viu. Mas quando os amigos espirituais nos sugeriram para falar de abandono, nos lembraram que, na verdade, queriam referir-se aos abandonos emocionais, aos autoabandonos, ao abandono dos nossos sonhos e, portanto, do nosso futuro, e que tanto mal nos tem feito para aqueles que têm vivido na Terra de anos para cá. Quando nós desistimos de nós mesmos, de sonhar, de acreditar que o dia de amanhã será melhor, toda uma energia nefasta se aproxima de nós. Nós não conseguimos sair daquela sintonia. E então surgem as queixas, reclamações quase que sem motivo ou com motivo, e começamos a ficar amargurados e enfermos. Quando a doutrina espírita começa a ser codificada em 1857 e surge o Livro dos Espíritos, como primeira pedra angular desse conhecimento, aqueles que já foram homens na Terra, nos vêm lembrar que nós somos os construtores do nosso destino, para o bem ou para o mal. E que, obviamente, quando nos deixamos levar, sem nos esforçar para mudar nosso destino, estamos presas de todas as circunstâncias. Já houve época da doutrina espírita, na época dos meus avós, em que se dizia que você era escravo de tudo aquilo que você trazia de existências anteriores. Mas, com o passar do tempo, os amigos espirituais começaram a nos corrigir, a dizer que, ainda que o passado tenha poder sobre nós, nós podemos transformá-lo. E o que nos falta, sem dúvida, hoje é a energia real para isso, quando parece que tantas pessoas vivem em pesadelo. Não sei se acontece com vocês, mas eu nunca vi tanta gente reclamar tanto, se queixar tanto, lamentar tanto. E não é possível que isso não nos afete, não nos atinja na nossa emoção mais profunda, no nosso psiquismo. E nós acabamos trocando sem querer ou querendo, com as pessoas que amamos e até com as que não temos afinidade, essa energia que vai minando diariamente as nossas forças. Entretanto, os amigos espirituais nos lembram que nos deixar levar face às dores, sem lutar para vencê-las, é o mal maior. Porque então nos consideramos realmente incapazes de mudar nossas vidas, de ser felizes, de fazer os outros felizes. E é óbvio que quando alguém que amamos sofre e nos faz sofrer, ficamos dilacerados. E quantas vezes queremos ajudar a pessoa a transformar a vida dela, mas há um ponto em que percebemos, precisamos parar. Até de ouvi-la e de aconselhá-la, porque no fundo ela sabe tudo o que precisa ser feito, mas simplesmente não quer. Por isso, os espíritos contam que todas as vezes que as pessoas procuravam por Jesus, ao longo de sua caminhada na Terra, ele sempre indagava se aquela pessoa que afirmava querer segui-lo, queria segui-lo de perto ou de longe. E quando a pessoa, alterada pelo amor que sentia de Jesus, dizia que queria segui-lo de perto, Jesus, obviamente, relatava o que era segui-lo de perto. As dificuldades, as frustrações, as lutas que viriam, as perseguições e, obviamente, a maioria optava por seguir de longe. Porque quando nós seguimos de longe, não nos comprometemos. E ainda dizemos, estou completamente comprometido com você. Olha, a sua dor é a minha. Você sente meu coração palpitando com o seu? Não se preocupe, me ligue a qualquer hora, me dê notícia. Mas quando a pessoa aceita o convite,
Ah, meu Deus do céu, para que eu fui prometer? Para que eu fui me enrolar? E é claro, quem de nós não tem em sua família ou entre sua relação de amizade alguém que conta a mesma história para você há 10, 20, 30 anos? Se vocês não têm, felizes de vocês. Porque é inacreditável como as pessoas não mudam nem os personagens. E é claro que chega uma hora que parece que o problema não é mais dela, é seu. Porque você não está conseguindo absolutamente, depois de ouvi-la ao longo de tanto tempo, auxiliá-la minimamente. São pessoas que já se abandonaram, mas que mantêm a máscara do fingir que ainda estão interessadas em si mesmas. E se nós não temos auto-amor, vontade de alguma forma mudar para melhor, ninguém poderá fazer nada por nós, nem mesmo Deus. Por isso, Jesus sabia muito bem quando perguntava se aquela pessoa que o buscava queria ser alguém perto dele ou longe dele. E os espíritos contam, inclusive, é Humberto de Campos que conta, através de Chico Xavier, que pessoas notórias, doutores da lei, filhos de homens riquíssimos, iam procurá-lo. E quando ele enumerava as condições, a pessoa ainda dizia: mestre, vou ali me despedir de meu pai, me despedir dos meus compromissos, da minha família, e te encontro daqui a 1 hora, daqui a não sei quanto tempo. Não aparecia nunca mais. Isso não está registrado nos evangelhos, mas Humberto de Campos conta que acontecia muito. E quem de nós já não conheceu alguém assim? Olha, conte comigo. Outro dia alguém dizia: olha, quando está tudo bem comigo, eu digo que vou dar uma festa, os meus amigos ainda dizem: nossa, eu vou na sua festa que eu estou sem dinheiro. Então, você vai dar comida, bebida, lá estarei. Mas quando ele precisa ser ouvido, ninguém tem tempo. Eu fiquei com tanta pena e imaginei que deve ser muito mais comum isso nos círculos de amizade das pessoas mais jovens hoje em dia do que nós imaginamos. Sem falar naquela lista que todo mundo tem no celular de amigos que você mal conhece e que passam para você a imagem da felicidade. Você também passa para eles a imagem da felicidade, desde que vocês rarissimamente ou nunca se encontrem. E eu sempre comento que você participar de uma mocidade dentro de uma religião, para muitos, é uma coisa inesquecível. Seja no catolicismo, na igreja protestante, na doutrina espírita, como foi para mim, porque você reencontra pessoas, às vezes, 30 anos depois. E as afinidades ainda existem. Porque o momento da juventude em que você, de alguma maneira, alicerça aquela amizade nos valores que nunca morrem, no ajudar o outro, no ter as mesmas intenções de carinho, é inesquecível de verdade. Por isso, eu me recordo que nas primeiras palestras que eu fiz aqui nessa casa, aos 16 anos, Dr. Bezerra de Menezes lembrou uma frase magnífica que está na Bíblia. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias dos quais dirás, não tenho neles prazer. Porque na juventude, e era uma época em que a comunhão não tinha dinheiro para pagar um zelador, então se lavava banheiro, se lavava esse salão, que era maior do que é hoje. Esse palco era enorme. As salas de evangelização infantil ficavam aqui, atrás, e do palco também. As crianças de 3 a 6 anos, que eram as que eu evangelizava, era aqui no palco que as aulinhas aconteciam. Então, éramos 4, 5 quando a Mocidade Espírita da Comunhão começou. Depois chegamos a ser 140. Muitos já estão no mundo espiritual, desencarnaram cedo, mas tenho certeza carregam também no mais além essa lembrança feliz de não só não nos deixarmos impactar pelos cantos de sereia, mas principalmente porque juntos fazíamos muita coisa. Existia o Natal dos irmãos cegos. Meu Deus do céu, o que se trabalhava não está no gibi. Se você já trabalhou muito, o seu suor caiu no chão, você sabe que você não vai esquecer daquilo nunca. E que você não só está ajudando a quem
se sente abandonado, como o seu coração se sente totalmente confortado. Não porque você está fazendo alguma coisa que um dia vai reverberar a seu favor, mas porque você se sente também acolhido dentro daquele trabalho. Quando nós nos sentimos abandonados nas regiões de sombra, no além, nós somos socorridos pelos nossos protetores, ainda que nem os enxerguemos. Quantos milhares de relatos de almas desencarnadas. Eu pensei que estava sozinho, mas era acompanhado por aqueles que não se faziam visíveis no local de sofrimento onde eu estava, mas não me perdiam de vista. André Luiz mesmo relata isso em suas obras maravilhosas. Durante os 8 anos que permaneceu numa região de sofrimento umbralino, ele era acompanhado, até que toda a sua energia se esvaiu, porque ele foi considerado um suicida pela vida que tinha levado na Terra, sem ter diretamente se matado. E então ele é recolhido. No livro Memórias do Suicida, vocês se recordam, as ambulâncias que chegam nessas regiões não podem retirar aqueles que ainda têm o tônus vital que deveriam estar usando na Terra, dentro de um corpo que mataram. Só quando eles perdem completamente as forças, desmaiam, são colocados para o socorro. Porque até o abandono que nós escolhemos, as forças do bem respeitam, porque foi uma escolha nossa. E é claro, quando nós estamos abandonados no nosso lado mais escuro, nós prometemos voltar. E aí é que a coisa pega. Porque imagine você, depois de um sofrimento, depois de voltar para o outro lado e descobrir que as pessoas que você mais ama, você não pode estar com elas porque elas já estão um patamar acima no processo evolutivo. Você fica doido para reencarnar. Ao contrário do que imaginamos, a gente não fica muito tempo desencarnado entre uma vida e outra. Só se você estudar muito e prometer muito do outro lado. Camilo Castelo Branco, suicida, de Memória Suicida, conta. Ele viu que quando ele voltasse, ele tinha que ficar cego de novo. Ele tinha que passar pela cegueira novamente, que ele recusara. Então ele ficou mais de 50 anos desencarnado. Aqui tem um cursinho, pimba, lá estava ele. Aqui tem uma palestra, pimba, lá estava ele. Foi o recurso que ele usou, até que chegou a hora, o último capítulo mostra isso, em que ele diz, não posso mais. Não posso mais, eu adiei o quanto eu podia, mas tenho que voltar. Todos os amigos que ele tinha feito nas regiões de sombra já tinham reencarnado. E cada vez que um reencarnava, ele ficava mais apavorado, porque ele via que realmente o resgate de um suicídio é algo muito sério. Mas ele acabou voltando e, obviamente, viveu de novo a experiência da cegueira. Quando nós somos recolhidos, quando nós somos recebidos no mundo espiritual, invariavelmente, os espíritos amigos fazem uma avaliação conosco. Não é para todos, mas no nosso atual estágio evolutivo aqui de Meninos de Sábado, nós já fazemos isso. Desencarnados, vamos analisar o que foi feito. Vamos analisar o que não foi feito. Eu sei que quando falo isso, vocês pensam, gente, eu só tenho 20 anos, isso vai demorar muito. Né? Coitada da Maís, já está velhinha, já está pensando no dela. Mas que esse dia chegará para todos nós, chegará. E não vai haver lábia que dê jeito. Porque vocês se lembram, Roque Jacinto contando a história do lobo mal reencarnado. Ele disse, nunca comi vovozinha nenhuma. Pimba, aparecia ele comendo a vovozinha. Nunca persegui nenhum chapeuzinho vermelho, não sei nem quem é. Pimba, aparecia. E ele percebeu que da sua própria cabeça saía como um filme, desatrelado pela lembrança, sem que ele pudesse controlar. Por isso, Jesus afirmou inesquecível, nada há oculto que não venha a ser descoberto. Então, você pode usar a máscara mais querida. Do outro lado, não vai haver engano. E as nossas mentiras não vão durar 1 minuto. Porque a nossa energia de desencarnados vai falar de nós. Vai falar da vida que nós tivemos ou que não tivemos. E aí, é claro, nós vamos, lembrar que nós fizemos até um estágio de artes cênicas e vamos fazer aquele arzinho do cachorro que se perdeu no caminhão de mudança, achando é agora que os meus mentores vão olhar esses meus olhinhos lacrimejantes e vão dizer, meu filho, dá cá um abraço. E é claro que eles vão nos abraçar,
mas vão dizer também: "Oh, meu filho, vamos rápido pensar no retorno. E se Deus quiser, para a terra, porque pode não ser para a terra. Mas acredito que para nós seja. Se Deus quiser, será. Até ainda vai ser o nosso hospital escola por mais algumas existências. A não ser que a gente evolua de repente e saia aí por aí voando de tanto amor. Mas um número enorme de almas fica entre 3 e 9 anos fora da matéria. E retorna. E é claro, aqueles que não souberam, por exemplo, valorizar a família, vêm sem ela. Pedem para estar longe das pessoas queridas. E às vezes você reencarna numa família que você não sabe de onde é que você caiu. Meu Deus! Mas eu não tenho afinidade com ninguém. Meus irmãos nem parecem meus irmãos. Meu pai e minha mãe fazem diferença de mim para os meus irmãos. Que história é essa? Muitas vezes suicídios de outra existência que nos fazem afastar propositadamente, por nossa vontade, dos mais amados. Então nós vamos ter aquelas encarnações afastadas. Nós vamos ter sensação de abandono, porque um dia nós abandonamos. Então não duvidem, nós vamos retornar nessa situação. Mas para quem pode, o tempo lá é ouro. E os amigos espirituais dizem que muitos de nós que hoje buscam a espiritualidade, a religiosidade e não simplesmente a religião, não importa aquilo com que mais nos afinizemos, ficamos muito tempo desencarnados entre a última vida e essa. Então tivemos oportunidade de ir ticando a nossa lista. Por isso, segundo eles, essa vida está complicada para praticamente todos nós. De uma forma ou de outras. Porque nós tivemos que trazer a lembrança de 800, 1000 anos atrás. Me recordo de Emmanuel que dizia através do Chico: hoje somos 100 vezes melhores do que na nossa última encarnação. Já imaginaram uma coisa dessa? 100 vezes melhores. E ainda somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, às vezes cruéis. Porque nós vamos assim, aperfeiçoando. Antes, crueldade real. Põe no pote, arranca a cabeça. Hoje, sutil. Não, eu sou espírita. Eu não vou fazer nada contra fulano. A vida vai fazer. Doutor Bezerra vai tomar uma providência em relação a fulano. O pobre doutor Bezerra de Menezes, desencarnado em 1900, que já saiu desse processo reencarnatório, só voltará à Terra realmente para uma grande missão, como em 2026 voltará Francisco de Assis, segundo dizem os espíritos amigos, que desde o século XIII não volta, mas voltará porque o próprio Cristo pediu que ele volte para a Terra. E antes que vocês perguntem, não vai ser no Brasil. Porque a gente ainda é assim, nossa, Francisco de Assis vai voltar? Ah, ele vai reencarnar no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro está muito necessitado. Não. Né? Com ele virão espíritos de escola, como a própria Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco. Ela sempre disse a ele: Divaldo, um dia vamos trocar de lugar, você vem para cá e eu vou. Quando ela contou que ia voltar em 2026, Divaldo, que ama viver, pensou: meu Deus, eu vou chegar aos 99 anos. Ele fez 91 agora em maio. E ela sutilmente disse: eu posso ficar feliz, você não, porque nós não vamos mais trocar de lugar. E aí ele percebeu que não vai dar, que ela voltará e ele já terá partido. Sutilmente ela disse isso. Aliás, na sexta-feira da semana passada, ele foi a Roma, alucinado de dor na coluna depois da segunda cirurgia, aos 91 anos, vocês imaginam. Mas ele havia se comprometido e foi. E contou depois a João Rabelo, um dos diretores da FEB, que ao chegar lá, obviamente, as pessoas encantadas, porque ele tinha conseguido ir, disseram: fique sentado, não faça a palestra em pé, fique sentado. Ele, feliz, falou: ah, meu Deus, que bom, eu vou poder fazer a palestra sentado. Joana de Ângeles, que tem um quê de Emmanuel, apareceu e disse: você vai falar de Jesus? Fique de pé.
e ele fez a palestra de pé. Eu só espero que ela depois tenha dado uma injeção espiritual nele, para ele não sentir as dores que deve ter causado no corpo dele o fato de ficar 1 hora em pé fazendo palestra com as dificuldades que ele tem tido. Mas aos 91 anos é mais do que natural, porque o corpo tem também as suas próprias leis. Uma das coisas mais difíceis para nossa alma, nosso coração, é nos recompor depois de um abandono. Porque quando alguém que não nos diz nada vai embora da nossa vida, nós ainda agradecemos e sempre colocamos a culpa nos espíritos. Obrigada, espíritos. Foram vocês que afastaram fulano do meu caminho. Ontem, chegando no Oba do Sudoeste, sabendo que o mamão papaya estava desaparecido, eu quase falei para os espíritos: espíritos, pelo amor de Deus, a gente já faz dieta e o mamão papaya vai embora. O que é isso? E a Caixa, muito solista, Dona Maíse, melão também não tem. Eu falei, nossa, mas que coisa linda. Todos nós começando a aprender a viver sem o que nos dá alegria. Isso é ensinamento, com certeza. Mas a verdade é que quando alguém que amamos decide que não quer mais estar conosco, aí sangramos. Aí aquele abandono, meu Deus, é algo que nos dilacera. Nossos olhos se enchem de lágrima. Tem quem dê ataque, quem dê chilique, quem ameace, mas há também quem se recolha. E ainda ontem, gravando programas aqui com a Valesca e o Jack, eu me lembrei de uma amiga de Chico Xavier, só podia ser amiga do Chico mesmo, casada há muitos anos, 4 filhos, o marido chega e diz: eu estou indo embora, porque me apaixonei por outra pessoa. Ora, nem vou perguntar para as mulheres da plateia o que você faria, porque é melhor não falar. Mas ela era amiga do Chico, por aí já se vê o nível. Virou-se na cozinha da casa para o marido e disse: vá com Deus. Você parte, mas eu vou ficar no compromisso que há 40 anos eu e você assumimos. Pode ir, porque eu sei que o seu coração não está mais aqui. E o Chico, contando a história, emocionado, dizia: nem preciso dizer a vocês que ele saiu, terminou o namoro lá fora e voltou para ela. É uma dica, não sei se hoje funciona. Você vai se arriscar, né? Você vai se arriscar, mas quem não tenta não usufrui, né? Então, qualquer coisa você, sabe, antes dele ir embora, você troca todas as fechaduras, né? Passa a chave, que é para ele não conseguir sair, né? Se Deus quiser, você mora num andar alto, ele não vai poder se jogar da janela, coisas desse nível. Mas a verdade é que o Chico comentava que a coisa que ele mais percebia eram mães na fila para receber alimento, rodeada dos filhos, mas os companheiros nunca apareciam. E a maioria deles tinha ido embora. Muitos, inclusive, quando nascia, por exemplo, um filho deficiente. Ah, não, eu não suporto isso. E eram pessoas de todas as classes sociais. Não eram só as pessoas humilíssimas, não. Então, quando afetivamente somos abandonados, amorosamente somos abandonados, parece que o mundo acabou. Se nós considerarmos que acabou mesmo, estaremos cristalizados naquele momento tão difícil e não conseguiremos ser felizes novamente. Há tempos atrás, uma senhora de 97 anos deu uma entrevista na televisão contando que ela tinha já visto partir marido, filhos, neto, amigos. E a repórter, impressionada, porque ela estava completamente lúcida aos 97 anos e inconformada porque o Detran não tinha renovado a carteira de motorista. A repórter, impressionada, disse: meu Deus, a senhora perdeu todo mundo, a senhora está só. Como foi que a senhora viveu? Ela, sorridente, afirmou: ah, mas Deus nunca se esqueceu de mim. Ele me trouxe outros amigos. Ele me trouxe amigos dos meus filhos e netos, que precisavam de uma avó, de uma bisavó, que eu me tornei para eles. E aí você percebe por que quem às vezes vive abandono
mas nunca se sente abandonado, consegue superar-se. E quem, por causa de uma topada na parede, se acha o mais infeliz de todos os seres humanos. No fundo, a grande dificuldade da humanidade de hoje somos nós. É o que cada um de nós ainda não consegue ser. Por isso estamos todos numa situação complicada. Por isso Castro Alves, em 76, através de Chico Xavier, no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, escreveu: no universo, ninguém evolui a sós. A humanidade da Terra é a soma de todos nós. E é isso, talvez, que esteja pesando no nosso psíquico, porque somos todos 7 bilhões, irradiando, sem saber ou sabendo, de uns para os outros, mesmo à distância, energias nem sempre positivas, muitas delas de puro e simples abandono. É claro que superar, tornando lição, as emoções que a solidão nos traz, não é para qualquer um. É difícil quando você tem que reunir o que sobrou de você e começar de novo. Entretanto, o que de pior o outro pode fazer é te arrasar de tal maneira que você considera que ali a sua vida acabou. Ninguém tem esse direito de nos desrespeitar, de nos magoar profundamente ou minimamente de não nos respeitar como gente. E nós também não temos o direito de fazer isso ao nosso semelhante. Porque é claro que há pessoas que suportam muita coisa e há outras que não suportam nada, e que se fragilizam, e que adoecem, e que até buscam o suicídio, como infelizmente está acontecendo com tantos jovens no mundo inteiro. Por isso, os espíritos lembram que suicídio e loucura é abandono do nosso discernimento e da nossa razão. É quando você acha que fugir da vida é absolutamente imprescindível, sem imaginar que vai encontrar mais vida e por mais de 100 anos futuros, pelo menos, a consequência dos seus atos. Não se preocupe, porque sempre haverá misericórdia. É claro que a alma suicida, em certo momento, é socorrida, é amparada. Ela não fica ao abandono em qualquer lugar, mas ela mesma se abandonou. E nem a espiritualidade superior pode derrogar determinadas leis que nos tutelam a todos. Imaginem o abandono de Jesus nas horas finais. Quando ele vê fugir todos os discípulos, menos João. E ele sabia, João não sabia, que João era o único que não seria sacrificado pelos romanos e viveria mais de 100 anos. Por isso ele entrega Maria, sua mãe, a João. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Porque ele não queria deixar a terra sem que Maria se sentisse amparada. Porque ele sabia que ela viveria mais 13 anos depois da sua crucificação. Os espíritos amigos dizem que covardia e omissão, gerando fuga das nossas relações tão necessárias, também é abandonar o nosso destino. É mais fácil desistir rapidamente, seja do que for, do que insistir. Mas nós só podemos insistir se o outro nos der razão para não desistir. Porque quando a pessoa é franca conosco, olha, não me ajude, eu não quero ser ajudado. Nós vamos então lançar a nossa energia para auxiliar aquele que quer ser ajudado. Quantas pessoas conhecemos? Você vai no centro? Põe meu nome lá. E os próprios espíritos são rigorosos quanto a isso. Das primeiras vezes que colocamos o nome, a pessoa recebe. Depois não recebe mais. Ela precisa agir por si mesma. E é claro que vícios que nós não conseguimos debelar e que vão nos envolvendo, embora todo viciado diga, a hora que eu quiser, sou eu que domino essas drogas, sou eu que domino a bebida, sou eu que domino a minha compulsão pela comida. Eu tenho amigas que dizem, Maíse, sabe por que você não tem compulsão para comer? Porque você não tem um filho de 5 anos como eu tenho. Porque você não tem um namorado que nunca aparece como eu. E você vai ficando felicíssima. Porque realmente um filho de 5 anos é um problemão.
Um namorado que só aparece de vez em quando é um drama. E é a justificativa para sair da dieta, para sair correndo pela rua. Há aqueles que se tornam fóbicos. Eu faço exercício físico 6 horas por dia. E você imagina, você é feliz? Eu fico imaginando, e isso é para os jovens, vocês sabem, entrar naquela academia, aquele som absurdo, né? Eu imagino que seja assim. A pessoa com aquele corpo perfeito, na esteira, tirando selfie. Deve acontecer aos montes. Eu imagino que aconteça. Porque ela tem que passar a ideia de que não só ela não está abandonada, como às 7 da manhã ela está ridicularizando todo mundo que não está em cima de uma esteira, podendo pagar a mensalidade da academia. Nós vivemos num mundo em que o que parece é o que é. Nossa, mas fulano tem uma vida de príncipe. Será? Nós invejamos, às vezes, pessoas que imaginamos são tão felizes. Mas podem ter certeza, o que a pessoa realmente inveja é o que ela acha que você é, e não o que você tem. Não duvide disso. Se ela imaginar que alguma coisa boa está acontecendo na sua vida e na dela não, meu Jesus. Já comentei com vocês, meu amigo Mauricinho foi se queixar com Chico Xavier há tantos anos atrás que o vizinho era um horror e era rico. E ele, menino de mocidade espírita, dava com os burros na água sempre. E o Chico, com aquele jeito extraordinário da alma que era e é, disse: que bom, Maurício, seu vizinho está semeando, eu e você já estamos colhendo. E ainda se incluiu, né? E eu nunca me esqueci disso, porque é a pura verdade. Há pessoas que estão podendo fazer o bem, disseminando o mal, mas o dia de amanhã vem perto, como chegou para nós. Hoje as nossas privações, os sonhos que não se realizam, é tudo aquilo que nós tivemos em abundância, e ridicularizamos, e lançamos no ocaso. Não queríamos nem saber se as pessoas estavam chorando por nossa causa, o problema delas. Hoje as lágrimas estão nos nossos olhos, nas horas definitivas da nossa existência. Por isso, sempre ouvi dos espíritos que eles diziam às pessoas que se orientavam na comunhão há muitos anos atrás: quando as lágrimas vierem aos seus olhos, pense em quantos olhos choraram por sua causa. Era uma forma de não se sentir abandonado e, ao mesmo tempo, perceber: eu não estou sofrendo por acaso, o acaso não existe, também na hora da minha dificuldade. Os espíritos nos lembram: o abandono mais grave é o da nossa mudança para o bem e para a luz. Quando nós decidimos que, já que o mundo está do jeito que está, nós vamos fazer coro com o que não é bom, então sim, vivemos o abandono mais dantesco, mais terrível. Paulo ia ser decapitado no dia seguinte. O grande Saulo de Tarso, doutor da lei, que tudo deixou para seguir Jesus. E o soldado, entre emocionado e querendo ridicularizá-lo, lembrando que ele tinha sido um doutor da lei, era de família nobre de Roma, mas sua cabeça no dia seguinte rolaria, perguntou: o que te faz ter chegado aqui? Por que você fez essa opção que agora te leva à morte? O que você está fazendo nessa cela? E Paulo respondeu: eu caminho para o alto. Porque ele sabia muito bem que o corpo desabaria, mas sua alma havia cumprido algo que ele não podia esquecer: ter visto Jesus na estrada de Damasco, ter entrado em Damasco cego e abandonado, ele que tinha ido lá para prender Ananias, o cristão que fazia curas em Damasco. Seu cavalo fugiu, ele entrou tateando, anônimo, completamente cego, e dias depois Ananias aparece onde ele estava, hospedado, por favor, pelos cristãos, para devolver-lhe a visão. E ele então vai para o deserto e durante 3 anos tece tapetes para manter-se materialmente e escreve um evangelho de amor e luz que ficou ao longo dos séculos para todos nós. Por isso, quando o moço rico foi procurar Jesus, Jesus disse:
Deixa tudo que tens, toma a tua cruz, ou seja, a sua responsabilidade, os seus compromissos, e me segue. E ele foi um dos que disse: Senhor, eu vou ali participar da minha família, porque sou filho único, sou herdeiro de meu pai. Preciso dizer a ele que vou seguir-te. E não apareceu mais. 2 semanas depois, defendendo o brasão da família, numa batalha no Coliseu, ele é vencido e morto. E na hora em que César ordena que aquele que lutara com ele lhe decepasse a cabeça, ele ouve suavemente a voz do Cristo, ainda em sua cabeça e coração, a dizer: deixa tudo que tens e me segue. Essa é a proposta de Jesus para todos nós. A maior crueldade que podemos cometer é abandonar o nosso próprio destino. Quando desistimos da nossa missão, do amor que poderíamos dar e receber, e do bem que poderíamos fazer, deixamos um vazio que nem o tempo preenche. Jesus sabia disso. Por isso, nas horas mais difíceis, quando todos fugiram, ele permaneceu fiel à sua entrega. Mesmo traído, mesmo só, ele não se abandonou. E é esse exemplo que precisamos levar para a nossa vida. Se alguém que você amava foi embora, que isso não seja o fim. Se você errou, caiu ou foi ferido, que isso não seja o motivo para se trancar. Porque enquanto há vida, há possibilidade de reconstruir. Hoje, talvez você não possa mudar o que perdeu. Mas pode decidir não perder a si mesmo. Não permita que a frieza do mundo roube o calor do seu coração. Então, feche os olhos por um instante. E diga com firmeza: eu não vou me abandonar. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva para continuarmos juntos nessa caminhada de luz, coragem e amor.